Comecei também aqui na gravação. Bom, qualquer coisa, se você quiser falar, você despluga aí e fala comigo, tá bom? Que eu tô aqui te vendo. Legal. Bom, o objetivo aqui né, enfim, dessa palestra, enfim, desse contato que é online mesmo, mas eu acho que vale super a pena, é a gente falar um pouquinho, desmistificar um pouco, enfim, o que a gente tem de crenças e conceitos sobre uma caminhada longa, né? Porque a gente tem uma ideia de que é muito difícil, de que eu não vou conseguir, né? Enfim, vou caminhar muito. E existe muitas vezes um desejo enfim, de encontrar algo, né? Então, enfim, o primeiro ponto é entender que uma experiência dessa não é uma viagem comum. Né? Então, quando a gente decide fazer uma caminhada longa, uma viagem, vai de peregrinação, não é uma pessoa normal que acaba fazendo isso, sabe? Eu lembro uma vez que quando eu fiz, enfim, uma das caminhadas, tinha um cara que eu conheci lá que ele falou assim, meu, as pessoas normais, elas não fazem isso que a gente está fazendo, porque era no meio do feriado, a gente caminhando horrores, as pessoas na praia, e a gente ali andando. Então, assim, não é uma coisa, né, não é uma viagem convencional, não é o que todo mundo faz, e eu acho que isso é o que torna esse momento muito mágico, né? Porque é no momento em que a gente entra em contato com os nossos limites, é que a gente entende que nós podemos ir muito além. Então, o nosso limite ele acaba se expandindo, e aí a gente acaba tendo uma outra realidade, uma outra visão sobre a vida e sobre nós mesmos. Então, essa é a grande sacada, né? É a forma como a gente consegue, muitas vezes, enxergar a vida de uma outra forma, enxergar os nossos comportamentos, enxergar muitas vezes aquilo que a gente foge o tempo inteiro. Porque no dia a dia tem tantas coisas que a gente faz, então tem o trabalho, tem a casa, tem as responsabilidades. E às vezes a gente não para pensar nas coisas que existem internamente de fato, né? Enfim, nas nossas sombras, nos nossos medos, nos nossos desejos, muitas vezes, que geralmente eles têm enfim, o mesmo objetivo, né? A mesma origem, né? O nosso medo e o nosso desejo, eles têm a mesma origem. E a gente, às vezes, não para pensar o quanto uma coisa não é possível sem a outra. Então, a gente quer ter o desejo, mas a gente não quer ter o medo. E não dá, as duas coisas, elas estão juntas. Então, eu sempre digo que, assim, se aquele lugar é um lugar que parece que dá um frio na barriga, sabe, se é uma situação que te remete, putz, será que vai dar, será que não vai dar? É porque ali é o caminho certo. Porque se você não sentisse nada, né, enfim, aquilo não ia fazer diferença. Então, é melhor não seguir mesmo aquele caminho. Né? Então, o quanto que isso, enfim, acaba sendo um grande dosador quando a gente fala de uma escolha, né, para fazer uma caminhada longa, uma peregrinação, né? A gente usa não um termo de peregrinação na Shang, porque a gente acaba associando isso a algo religioso, né? Então, parece fazer uma peregrinação lá para o caminho da fé. Né, que sempre tem, na verdade, um objetivo religioso algumas pessoas. Então, geralmente são caminhos que já são criados com esse objetivo. Então, até os passos de Anchieta. É o caminho que o padre Anchieta fazia para catequizar os índios lá em Anchieta. Então, ele ia de Espírito Santo de Vitória, né, enfim, a Anchieta. Mas o objetivo ali no caminho somos nós que damos. Então, a gente pode fazer esse caminho de uma forma espiritualizada, mas não de uma forma religiosa. Né? Então, enfim, por isso que a gente não usa o termo peregrinação em si, uma caminhada longa, uma travessia longa, né? Mas na verdade é a mesma coisa, né? Enfim, a gente escuta a peregrinação e é uma caminhada longa. Então, assim, não é o convencional. Quando a gente escuta o chamado para fazer uma caminhada dessa, para ter uma experiência dessa, a gente tem que entender muitas vezes qual que é o momento da nossa vida. Onde nós estamos, o que a gente espera com aquilo, porque não vai, tipo, a gente não vai ter como resposta, como resultado, uma tranquilidade, sabe? A gente não vai ficar no resort. Não, a gente vai ter que enfrentar a dor. E a dor, ela vai fazer parte do caminho. Por mais que a gente tenha todo o preparo, né, físico possível, ainda assim, a dor, ela vai fazer parte. E ela tem que fazer, porque é por meio dela que a gente consegue, muitas vezes, nos conectar com, enfim, com quem nós somos, né, com as nossas sombras. Então, tem até o exemplo, né, enfim, a Adriana, né, que é minha sócia aqui, ela assim, quando ela vai fazer uma caminhada, ela fala assim, eu não vou conseguir. Então, ela sempre vai com aquele negócio, eu não vou conseguir, né, e tal, porque na cabeça dela é isso. Só que no final ela sempre consegue.
Então eu deixo ela falar, eu falo, não, tá bom, né? Acho que não vai conseguir, eu fico quieta. Mas chega na hora, porque vem uma força interna tão grande que a gente aprende a lidar com a dor naquele momento. Né? Então isso faz parte do caminho e é só quando a gente está lá é que a gente consegue, né, enfim, compreender o tamanho de tudo isso. Então, enfim, o primeiro ponto importante é que a gente precisa entender qual que é o nosso momento, o que, que a gente busca. Se a gente está mesmo disposto a entrar numa experiência dessa, porque requer coragem, requer disponibilidade, né? Porque, enfim, igual que a gente estava falando, né, Rô, quando eu falei com você, daquelas experiências de leader training, por exemplo, em que você vai, aí tem aquelas experiências onde a gente vai entrar em contato com as nossas emoções de uma forma, às vezes, até violenta, agressiva. Então, tem algumas dinâmicas em que a gente vai se expor ali, expor os nossos sentimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente faz depois com tudo aquilo? Né? Então, de uma certa forma, a gente precisa sempre entender assim, enfim, então aquele momento. Peraí que alguém está chegando aqui, vou deixar no mudo. Então, assim, qual que é a minha disponibilidade para entrar numa experiência dessa? E tudo bem se não for o momento, né? Porque a gente também às vezes precisa entender assim, não, eu quero, eu preciso, mas assim, eu estou preparado para aquilo. E não é um preparo físico, né? Que o Mônica tá falando, é um preparo muito mais mental da gente olhar e falar assim, não, eu quero isso, é isso que eu preciso, eu sinto. Eu lembro que quando eu decidi fazer o Caminho de Santiago, e aí depois eu fui fazer as outras caminhadas, foi uma coisa assim, eu quero fazer, e aí eu defini na minha cabeça setembro de 2017, não sei porquê, mas foi essa definição que eu tive. E aí eu falei, tô pronta, ponto. E aí eu fui me preparando emocionalmente, né, para aquela caminhada. No final das contas, eu entendi que o caminho, ele não foi o começo de um ciclo, ele foi o fim, que já tinha começado. Então, às vezes, uma experiência de caminhada, ela vai ser o meio, ela vai ser o fim, ou ela pode ser, às vezes, o começo de um novo ciclo, né? O que a gente precisa entender é que o tempo inteiro a gente vai estar em contato com os nossos limites, a gente vai estar em contato com nós mesmos, porque é um exercício de meditação ativa, então não vai ter como fugir, né? Eu lembro que na primeira vez na caminhada eu fiquei uns 5 quilômetros, né? Que deu lá umas 2 horas, umas 2, 3 horas, enfim, só pensando em uma situação específica. E uma pessoa da minha família que me incomodava, então assim, não tinha como fugir. E depois daquilo, eu voltei e falei, tá, agora eu preciso lidar. Porque também na caminhada, a gente não vai ter um poder de ação. A ação, ela acontece aqui, quando a gente volta, né, para o nosso mundo. Então ali a gente consegue enxergar, descobrir, tirar aqueles ruídos, muitas vezes, que ficam no dia a dia, porque a gente não para pensar, a gente não para olhar, né? E depois, quando a gente retorna, aí sim, o que eu vou fazer com isso, né? Então é uma forma de enxergar certas coisas que no dia a dia a gente não consegue enxergar. Mas se nós não estivermos no momento certo, com uma disponibilidade, a gente vai fazer a caminhada e aquilo vai ser só uma experiência, ponto. Né? Então, esse preparo para uma caminhada dessa, ele é muito importante para que a gente consiga, de fato, aproveitar ao máximo e fazer as transformações necessárias, né? Então, toda vez que alguém, enfim, vem com interesse em fazer uma caminhada longa, eu perguntar em qual que é o momento que você está? Você está disposto a? Porque não é fácil. E não tem que ser. Então, também não é... Às vezes a gente não tem que esperar um momento fácil para fazer uma caminhada. Então, eu preciso ter o preparo 100%, porque a gente nunca vai se sentir preparada de verdade. A verdade é essa, a vida é tão louca que cria em nós uma necessidade o tempo inteiro de preparo. Então, eu preciso estudar, eu preciso, né, enfim, estar pronto. E a gente nunca se sente pronto. A gente só vai entender que a gente está pronto quando a gente está lá. Né? E aí eu lembro de um amigo meu que ele fez uma viagem pela América Latina, ele saiu aqui do Brasil e foi até o México de bicicleta. Era uma viagem que ia durar 3 anos, ele criou um projeto, foi bem legal. E antes dele ir, ele já foi e já voltou. Antes dele ir, eu perguntei para ele, falei, pô, Cisma, você, enfim, se preparou? Você está, enfim, andando de bicicleta? Ele falou, eu vou ter 3 anos para isso. Eu não vou me preparar, né? Eu vou me preparar no caminho. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de confiança e um mínimo,
né, de confiança, não precisa ter aquela confiança excessiva, porque isso a gente vai construir também, né, no momento em que a gente vai entrando em contato com as nossas sombras, com os nossos medos e ampliando os nossos limites, mas a gente precisa ter um mínimo de confiança de que, assim, é possível e tá tudo bem. Eu vou e depois eu vejo o que eu faço, né, porque foi isso que ele falou, eu vou me preparar, né? E eu vou no meu ritmo, então eu posso ir mais devagar, eu não preciso andar tanto, eu posso parar mais vezes. Então não tem uma regra. O caminho quem vai fazer é você, né? Quando eu fui fazer a minha primeira caminhada, que foi o Espaço de Anchieta, que é esse que a gente vai fazer agora em junho, esse é um caminho assim muito bacana para quem nunca fez uma experiência dessa, porque tem o apoio, então é um evento na cidade. Então o Espírito Santo para, né? Enfim, tem apoio, tem ambulância se a gente precisa, tem água, tem fruta, tem as pessoas que nos acolhem o caminho inteiro, e a gente não precisa carregar mochila, né? Então a gente fica sempre no mesmo lugar, e tem uma van que leva a gente para o lugar e depois leva a gente de volta, né? Então é muito bacana para quem nunca fez, nunca teve uma experiência dessa, porque carregar mochila é algo muito difícil, né? É o segundo passo, de repente. E eu fui fazer. E eu lembro quando eu cheguei, eu não pesquisei, eu não vi quantos quilômetros que eram direito, sabe? Eu só falei, não, eu vou. Fiz a minha inscrição, comprei a passagem, vi os hotéis e fui. Beleza. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, esse negócio é sério. Eu vou caminhar 25 quilômetros. Aí foi quando caiu a ficha, né? E aí, no meio do caminho, tipo, não tinha mais o que fazer, eu tava ali, né? Não tinha como desistir. Então, assim, né, de repente, no caminho, eu já tinha caminhado lá uns 10 quilômetros, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar? Eu vou caminhar mais o resto? Eu tô ali. Então, estar aberta para a experiência é uma coisa que também a gente às vezes vai aprender na experiência. Mas em qualquer momento eu tinha a opção ali de falar, eu vou parar, né? De reconhecer o meu limite. Eu acho que a gente sempre tem que ter isso na nossa mente. Cada uma de nós tem um limite, cada uma de nós tem uma história de vida, tem, né, de repente, as nossas crenças, a gente está no nosso momento. Então, reconhecer isso e ter respeito a isso é muito importante quando a gente vai fazer uma caminhada. Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas indo além no momento que não precisa. Né? Uma outra situação. Eu vou trazendo várias historinhas aqui, né? Uma outra situação, quando eu estava fazendo lá o caminho de Santiago, eu cheguei num rosto, eu estava lá, e aí tinha uma menina que tinha acabado de tomar banho, ela estava na beliche de cima, porque no caminho de Santiago é assim, né? Um galpão com várias camas, você pega, você deita e pronto. Né? Enfim, não tem muita frescura nesse sentido. E ela falou para mim, falou, meu, eu não consigo subir, eu tô passando mal. Né? Ela era alemã, tal, coloquei ela deitada na minha cama, porque ela estava passando mal. Por quê? Ela tinha caminhado 35 quilômetros, né? Que foi o caminho que, né, naquele dia. No começo do caminho, ela torceu o pé. E ela falou, não, mas eu preciso fazer. Eu preciso, eu tenho o quê? Porque esse caminho é muito importante, então também tem a ver com as expectativas e com aquilo que a gente coloca, né? E ela seguiu o caminho mesmo com o pé virado. Quando ela tomou banho e aí esfriou o corpo, ela percebeu que o pé dela estava horrível, estava inchado, estava roxo, sabe? Não dava mais para ela caminhar. E aí a gente até conversou sobre isso, o quanto que às vezes a experiência que o caminho vai trazer, o ensinamento daquilo é justamente o momento de parar. Porque às vezes ela faz isso na vida. Né? E geralmente aquilo que a gente faz no caminho é o que a gente faz na vida. Então, ela de repente, e ela contou isso, eu extrapolo meu limite o tempo inteiro. Então eu sempre falo, eu tenho que fazer. E às vezes a experiência, ela vai ter que ensinar que assim, não. Você tem que respeitar o teu limite muito mais. Né? E não ir além. Né? Enfim, você pode. E aí são as duas situações, né? A pessoa muitas vezes que olha e fala, eu não vou conseguir, quando chega lá, ela entende que ela consegue, ela tem que ampliar esse limite. E aí tem a outra pessoa que às vezes vai em excesso, extrapola, e aí o caminho dela tinha acabado naquele momento, ela tem que voltar para casa. Né? Então, o quanto que a gente precisa o tempo inteiro estar acordado e estar escutando o nosso momento, o nosso corpo, enfim, os nossos pensamentos. Né? Então, por isso que a disponibilidade ela é muito importante quando a gente faz uma experiência dessa, para a gente aproveitar, né, enfim, o máximo aí nesse momento. Tem mais pessoas chegando aqui. As pessoas estão chegando, né? A Fernanda, e chegou, acho que alguém aqui. Eu estou colocando vocês no mudo, só, né? Mas depois eu vou abrir para se alguém quiser perguntar alguma coisa e tudo mais, só para a gente fazer o caminho todo. Mas fiquem à vontade. Então, reconhecer o nosso momento e se a gente pode e precisa,
né? Estar numa experiência dessa nesse momento é essencial. E é uma coisa que só vocês é que vão conseguir responder isso, né? Eu posso trazer aqui a minha experiência, eu posso dizer como é que foi, e eu posso dizer, assim, com todas as palavras, com toda a certeza do mundo, que é impossível você passar por uma experiência dessa sem mudar alguma coisa dentro de você, né? Independente do teu momento, você nunca vai passar por uma experiência dessa ileso, né? Alguma coisa transforma, nem que você pare no meio do caminho, você fala, não vou mais, e eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Mas entender que se esse é o momento, é você que vai ter que entender, né? Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que vai fazer as experiências, né? Assim, muda, é muito importante, mas assim, o quanto que a gente precisa estar conectado conosco para a gente não se extrapolar. Né? Se não for esse momento, tudo bem, eu posso me preparar para isso. Então, eu posso falar assim, não é o momento ainda, porque eu acho que eu preciso ainda, e não é preparo físico, tá, gente? Não é preparo físico. Quando eu fui fazer os passos de Anchieta a minha primeira vez, eu fazia meses que eu ia na academia, estava super sedentária, e consegui fazer o caminho uma boa. É muito comum a gente ver vários, enfim, senhores, pessoas mais idosas fazendo uma caminhada dessa, né? E aí, enfim, até trazendo uma outra situação, quando a gente fez o ano passado, que eu levei um grupo, e tinham pessoas que corriam e pessoas sedentárias no grupo, né? Ambas conseguiram fazer a experiência e para ambas foi difícil de formas diferentes. Então, por exemplo, para quem tinha experiência de corrida, eles chegaram muito mais rápido lá, né? Porque tem um condicionamento. Só que a questão mental foi tão difícil quanto, né? Porque é um trabalho muito de aquilo que a gente está falando. Então, a gente não consegue fugir do nosso momento. Então, aquela experiência, ela foi transformadora e foi difícil igual para quem, enfim, caminhou por 6 horas e não 4, né? Mas ambos conseguiram concluir. Então, a dificuldade, ela vai ser a mesma, independente se você vai fazer aquilo em 4 horas ou em 6. As transformações, elas podem também serem as mesmas, porque vai depender da tua disponibilidade em relação àquele momento, né? Bom, tem alguma dúvida em relação a isso, assim? Por enquanto, se tiverem, vocês podem falar aqui comigo. Uma outra coisa eu acho que é importante é a gente entender assim, qual que é a diferença entre uma caminhada longa e uma experiência de trilha, né? Porque às vezes, né, porque o trekking, é uma experiência de trekking também, uma caminhada longa. Só que é uma outra complexidade, né? Eu sempre digo que assim, uma trilha, ela consegue transformar a gente também. Porque a gente entra em contato, né, enfim, com a natureza também, com os nossos limites. Mas uma trilha, às vezes, ela vai ser de um dia. Então, às vezes, você vai lá, você faz, enfim, faz um bate-volta, sei lá, na Pedra Grande, que é igual que a gente vai fazer em agosto. A gente faz uma bate-volta, vão, sei lá, 10 quilômetros, às vezes algumas caminhadas mais longas, a gente pode andar até 20 quilômetros. É aquilo, acabou. Numa caminhada longa, a gente não vai caminhar só um dia. A gente caminha, de repente, 20, 30 quilômetros num dia, a gente chega, dorme, no dia seguinte a gente vai caminhar de novo. E aí a gente entende uma coisa que eu sempre digo, que as pessoas tiram o maior sarro de mim, que elas falam que é mentira, mas é verdade. Eu prometo pra vocês, é verdade. A dor, ela não é acumulativa. A gente olha e fala assim, putz, como que eu vou conseguir andar no dia seguinte? Porque no final do dia a gente não consegue nem andar. Né? Porque depois do banho a gente senta um pouquinho, aí a gente vai andar, vai jantar assim, né? Andando igual pato, né? Com dor no pé, com dor nas costas, né? Com dor nas pernas. A dor muscular é muito grande. Mas no dia seguinte, essa dor, ela não existe mais. É impressionante. Você coloca o tênis e aí você começa a caminhar, você esquece da dor. Porque o limite físico, ele é só uma parte disso, né? O que faz a gente continuar é o mental. Quando eu fiz a primeira vez a caminhada, eu estava com uma amiga, Fernanda, e assim, depois no finalzinho, eu vou até contar um pouquinho da história dela, porque esse caminho transformou muito mais ela do que eu, né? Isso me inspirou muito. E assim, no último dia, ela falou assim, eu acho que eu não vou. Porque eu não preciso. Tipo, ela estava com muita dor no joelho, porque tinha forçado o joelho em um dos dias e tal, por conta da pegada. E ela falou, eu acho que eu não vou, eu acho que eu não preciso. Ela tinha até visto as praias que ela ia, porque é no Espírito Santo, né? Então ela tinha visto até as praias que ela ia no dia. Aí eu acordei, beleza, você não quer ir, não vai. Eu acordei lá às 5 horas da manhã, né? Tava me ajeitando, ela acordou, levantou, se arrumou, ela falou, eu vou sim, porque eu já caminhei, mano, 90 quilômetros. O que é mais, né? 20. Então, assim, não, eu vou porque eu quero ter essa experiência. Então, mesmo com o limite dela,
a gente consegue entender que assim, meu, não tem como parar, sabe? É meio louco, é uma coisa que, enfim, que só dá ali na caminhada. Isso aconteceu com outras pessoas também, né, no ano passado, que eu levei esse grupo que eu falei. Então, as pessoas falam, não, eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou parar. Só que chega na hora, você fica ali com você fala, não, mas eu já cheguei até aqui. Eu vou devagarzinho. Eu vou no meu limite, né? Eu posso parar mais vezes. E aí você para mais vezes, aí você, né, de repente, enfim, não importa quantas horas você vai, enfim, chegar. Você pode demorar 10 horas caminhando, mas você consegue se você estiver conectado com aquilo, né? E quando você chega, é uma coisa, meu, conseguir. É uma sensação, assim, inexplicável, sabe? O teu limite, ele se expande e a tua mente, você fala... Eu lembro quando eu cheguei lá em Santiago, eu falei assim, meu, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consegui andar, chegar até aqui com 7 bolhas no pé, né? Que era o que eu, enfim, que eu tinha conseguido, né, no caminho, 7 bolhas, com o meu joelho direito também muito ruim, porque no meu pé esquerdo estava com as bolhas, então eu forçava o outro lado, indo devagar, tipo, caminhando 37 quilômetros no dia. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu consegui chegar aqui, eu consigo fazer qualquer coisa. A sensação foi essa. E aí, qualquer outro problema que a gente tem aqui, a gente olha e fala assim, são 35 quilômetros que eu vou ter que caminhar. Né? Eu tô no dia da praia, né? Porque no Espírito Santo a gente fala muito do dia da praia, que é o dia mais difícil, que é o dia que a gente caminha 12 quilômetros em areia, sem sombra, e é o dia que eu acho que as transformações elas são assim, gigantescas, né? E a gente fala, pois é o dia da praia. Esse dia aqui, essa situação que eu tô passando hoje, que seja, sei lá, um relacionamento que não tá legal, um desemprego, uma situação de doença, qualquer coisa aqui no dia a dia, na vida real, a gente vai falar, pois é o dia da praia. São os 35 quilômetros que eu tenho que fazer. Né? E você sabe que você tem força para aquilo. Então muda também a tua forma de enxergar a situação e você no meio dessa situação. Né? Enfim, falando, eu não sei se vocês conseguem ter a imagem, né, enfim, de tudo o que uma experiência dessa pode trazer, porque eu acho que é muito mais vivendo, mas eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, né, onde vocês fizeram alguma coisa muito difícil e aí cria uma resiliência, né, cria uma força que você olha e fala, putz, agora eu sei que sou muito foda, né, enfim, se eu conseguisse, eu vou conseguir fazer outra coisa. E aí muda uma percepção que você tem sobre você mesmo, né. Mas, enfim, voltando sobre a diferença entre uma caminhada de um dia, né, de uma trilha e uma caminhada longa, é que você consegue cansar o teu corpo e a tua mente de uma forma em que, no final, você só caminha. Então, eu sempre digo que uma caminhada assim mais longa, o legal é fazer pelo menos 3 dias. Por quê? Você vai ter um cansaço físico. Você vai chegar no limite e falar assim, cansei fisicamente, não tem mais corpo. Eu nem sinto mais a dor. A gente nunca sabe se somos nós que nos acostumamos com a dor ou se a dor que passou, né? Porque chega uma hora que você não sente mais, você só tá ali. E aí a gente vai para a mente, aí a gente começa a entrar nos limites mentais, então a gente começa a pensar, ficar ali remoendo algumas coisas, sabe? Que já existem, mas que a gente não tinha enxergado antes. Chega uma hora que a nossa mente cansa, e aí a gente só caminha. E é um momento de estado de contemplação total que a gente tem ali. A gente está só vivendo. Então, não importa mais quantos quilômetros você precisa caminhar, não importa mais quantos quilômetros você andou, nem, enfim, o que você vai fazer com tudo aquilo que você está descobrindo. O que importa é só o passo a passo ali. E um passo por vez, sabe? O caminho ele vai se fazendo ao caminhar, né? Enfim, que é uma outra frase de peregrino, né? Porque é isso, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. A gente não sabe, enfim, como que o nosso corpo vai reagir. A gente não sabe como que a gente vai acordar. E a gente vai ter que descobrir isso. E aí, ali, naquela experiência ativa, a gente entra em contato com o nosso eu, né, interno, e a gente só caminha em silêncio, muitas vezes. Né? O último dia dos passos de Anchieta, eu estava super cansada, e minha amiga, com a dor e no limite dela, a gente caminhou, assim, muitos quilômetros em silêncio. A gente não falou nada. Porque a gente estava tão esgotada fisicamente, mentalmente, que aquela experiência ela passa por um outro campo. E aquilo também é importante, né? Para que a gente consiga sentir. Porque a gente não está acostumado a sentir no dia a dia, né? Então a gente fica aqui tentando ocupar a nossa mente, tentando fazer um monte de coisa para não sentir. E naquele momento não tem fuga. Então, assim, o grande lance de uma caminhada longa é que não tem para onde fugir. Ou você continua para frente, ou você caminha para trás, mas assim, chega um momento que você vai ter que continuar andando.
né? E aí é que vem a grande descoberta, né? De quem é você e o quanto você suporta aquilo, né? Então, mais ou menos isso. E numa trilha, enfim, você tem aquela experiência muito intensa em um dia e no dia seguinte, beleza. É um aprendizado também, mas eu acho uma caminhada de 3 dias, né, no mínimo aí, é uma caminhada em que a gente consegue entrar em campos mais profundos da nossa consciência. Então, a gente acessa certas portas que a gente não acessa em um dia por conta das defesas que nós temos. Então, é um tempo que a gente tem para baixar as nossas defesas e entrar em contato com aquilo de acordo com o nosso limite. Então, diferente de uma experiência de leader training, que a gente vai lá pisando em brasa, que a gente vai se forçar uma situação, a gente vai no nosso limite. Você que vai conduzir aquilo, não é alguém de fora. Então, cada um numa caminhada vai ter um ritmo. Então, mesmo a gente caminhando em grupo, então a gente leva os grupos, cada uma tem um ritmo. Então, eu posso fazer em 4 horas, eu posso fazer em 6, e assim, a gente precisa respeitar isso. Porque toda vez que a gente, isso não só numa caminhada, mas na vida, a gente faz sempre essa analogia. Toda vez que a gente tenta ou ir mais rápido, ou ir mais devagar para acompanhar o outro, a gente cansa mais. Você repara? Toda vez que a gente tenta, porque tem um esforço, tanto para segurar o passo, né, para ir mais devagar, para acompanhar o outro, quanto para ir mais rápido. A gente cansa mais. Quando a gente encontra o nosso ritmo e fala, esse é meu ritmo, eu vou caminhar aqui, ó, a 5 km por hora, 2 km por hora, não importa a hora que eu vou chegar, mas eu vou chegar. A experiência, ela acaba sendo muito mais prazerosa e você cansa menos, né? Então, e aí isso é uma outra sacada que a gente faz nas caminhadas, a gente sempre faz essa analogia. O que a gente aprende, o que a gente enxerga dentro de uma experiência de caminhada longa, assim, de uma peregrinação, é a mesma coisa que a gente enxerga na vida. Na última caminhada que a gente fez, que foi em Minas, foram 71 quilômetros, foi uma experiência de 3 dias. Eu tive uma sacada lá, que assim, e uma coisa que sempre estava ali, né? Então, eu percebi que toda vez que eu chega nos 5 últimos quilômetros, sabe, no final, eu começava a ficar com muita raiva. Eu não gosto de, enfim, chegar no final, né? Essa era uma coisa que, enfim, que eu percebi nessa caminhada. Então, quando eu tava chegando, eu falei assim, nossa, me dava raiva, eu ficava incomodada. Até a câmera que eu vou tirando foto, né? Até a câmera que eu carreguei o caminho todo me incomoda. E veio um sentimento muito forte. E aí eu pensei, falei, peraí, por que isso? No primeiro dia de caminhada. Aí eu comecei a pensar que eu faço isso na vida. E aí eu vou criando projetos, né? Então eu sou a pessoa dos projetos. Então eu vou lá e crio um projeto. Aí eu vou lá e faço. Quando eu percebo que aquele projeto tá chegando no fim, eu vou lá e crio vários outros projetos para não dar tempo de terminar aquele. Por quê? O final ele me dá uma sensação de vazio muito grande, né? Porque quando acaba, fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Quando eu cheguei lá em Santiago de Compostela, eu tinha caminhado 9 dias, todos os dias. A única coisa que eu sabia fazer era andar. Quando eu cheguei em Santiago, me veio essa raiva. Eu fiquei com uma raiva de Santiago. Eu não queria nem ficar lá. Eu queria ir embora. O que eu vou fazer agora? E eu pensei, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho mais que caminhar. Então, vem uma sensação de vazio muito grande. E essa sensação me incomoda. E eu percebi isso no primeiro dia da caminhada. Eu falei, opa, preciso mudar isso. E aí eu falei, tá, por quê? E aí eu fiz toda essa analogia que eu tô contando pra vocês. Tudo isso foi no meio da caminhada, tá, gente? Não foi depois, né? Não foi antes. Aí chegou uma hora, aí foi o segundo dia. No segundo dia eu comecei a perceber que de novo eu tava ficando incomodada. Não, peraí. Lá, enfim, vai acabar e no dia seguinte vai começar, depois vai começar um outro ciclo. E aí eu fui transformando esse incômodo no meio da caminhada. No último dia, eu fiquei muito feliz em terminar, sabe? Cheguei lá e falei, putz, que legal, tirei foto. Falei, putz, foi importante. Então, a gente acaba descobrindo certas coisas que a gente faz aqui. E depois, quando eu voltei, eu falei, então agora eu preciso resolver isso aqui. Não adianta eu ser a mulher dos projetos, dos 1000 projetos. Eu vou ter que focar. Que projeto é mais importante? É isso, é aquilo, os outros vão ficar na gaveta. Não quer dizer que eu não possa fazer aquilo em algum dia, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Porque isso me gerava uma outra dor. Pois eu não consigo, não dá certo. Então, assim, a gente acaba, não sei se está fazendo sentido isso para vocês, mas às vezes, no dia a dia, a gente não consegue ter essa percepção tão clara quanto a gente tem numa caminhada. É uma coisa assim, aquele negócio aparece na nossa frente, e por isso que a disponibilidade é importante. Porque se eu não tiver essa disponibilidade, eu não vou enxergar aquilo.
E aí aparece uma oportunidade de me transformar no meio, enfim, daquilo, né? Enfim, daquela experiência. E aí eu volto e aí eu tenho alguma coisa para fazer. Então a transformação ela acontece quando eu volto, não é só lá. Lá eu tenho a consciência. Quando a gente chega aqui, é o momento da manutenção e da sustentabilidade daquilo que eu descobri. Né? Por isso que eu acho muito importante, enfim, a gente sempre tem um respaldo, né? Por isso que as nossas experiências, a gente faz um acompanhamento de até 6 meses depois que a gente volta. Então, em um mês depois a gente se encontra e 6 meses depois a gente se encontra de novo. E aí, como é que tá? Porque é muito comum a gente voltar e aí a gente volta para o nosso status quo, né? E aí continua aquela rotina e tudo aquilo que eu aprendi ficou na gaveta. E não, aquilo tem que servir para algo, né? Então, uma experiência, assim, eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu ver se eu tô falando tudo. Porque eu vou falando, eu vou, né? Me desviando, né, do foco. Mas tá fazendo sentido para vocês, meninas? Vocês que estão, né, acompanhando. Legal. Bom, então, assim, por fim, né, enfim, queria trazer um pouquinho da minha experiência, o que foi a minha primeira caminhada. Então, teve a questão física, que na verdade não fez diferença nenhuma, porque eu não tinha condicionamento nenhum e eu consegui fazer. Depois eu consegui fazer o caminho de Santiago, também eu estava também sedentária, porque não significa que eu fiz o caminho dos Passos Anchieta e depois eu fui para academia, não. Aí eu fiquei mais 6 meses sem fazer nada, e aí eu fui fazer o caminho de Santiago, eu andei o dobro, o triplo, né, de quilometragem e também deu. Porque o preparo ele é muito físico, é muito mental. E a minha primeira experiência, que foi os Passos de Anchieta, que é essa que tem todo esse suporte, né, me transformou no sentido de entender e enxergar que a gente consegue fazer mesmo quando a gente acha que não, né? E eu sempre tive muito uma questão de limite, eu sempre extrapolei muito os meus limites, né? Eu sempre costumo dizer que eu aprendi a lidar com o meu limite enxergando ele e chegando nele, né? Porque provavelmente eu era aquela menina igual enfim, a alemã, sabe? Que ferrou com o pé porque não queria parar. Mas foi no caminho que eu entendi que, assim, existe um limite, eu preciso lidar com ele. E eu vou, vem cá, limite. Vem comigo, a gente vai, enfim, se expandir, mas ao mesmo tempo eu sei que ele tá ali. Eu sei que dói um pouco mais, mas eu consigo um pouquinho mais. Hoje não, hoje eu vou menos. Hoje eu vou parar. Então, a me enxergar nessa forma. Mas a mudança principal, assim, o que mais, né, enfim, mexeu comigo nessa minha primeira caminhada foi a mudança da Fê, que ela estava comigo. A Fê, ela sempre foi uma pessoa muito workaholic, ela trabalhava numa empresa que ela trabalhava, enfim, até de madrugada, ela não conseguia parar, mesmo sabendo disso, e era um processo que era muito doloroso para ela. Ela fez o caminho, não foi o Santiago, foi os Passos de Anchieta. Quando ela voltou, em 2 meses, ela pediu demissão. Ela resolveu fazer uma viagem de intercâmbio de 7 meses para Nova Zelândia, que era uma viagem dos sonhos, que ela sempre quis fazer, mas que ela nunca se permitiu, porque ela achava que ela tinha que dar conta daquilo. Porque ela achava que não podia, né? A verdade é essa. E no caminho, e isso foi uma coisa que ela me falou na época, ela percebeu que a vida era muito mais do que aquilo que ela tinha no dia a dia. E que não dava para viver com só aquilo, que ela precisava ir além. Isso é a história dela, tá, gente? Cada uma de nós, eu acho que tem uma experiência, mas só para, enfim, para ele saber. E para mostrar o quanto uma experiência dessa ela consegue, muitas vezes, chegar em certos pontos, que às vezes até uma terapia, enfim, que às vezes um processo de meditação, às vezes um coaching, às vezes uma outra coisa, às vezes não chega, né? Porque ali não tem fuga. Então ela mudou a vida dela 360 graus, assim, totalmente. E depois disso, ela é outra pessoa. Ela começou a namorar, ela tá mais livre, ela tá quem ela é, né? Ela conseguiu se tornar ela. E ela voltou, né, de uma forma diferente. E aí é sempre no aprendizado, né? Também não para aí. E aí tá, e agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso fazer uma manutenção disso, né? Então a gente precisa estar sempre atento. Uma experiência dessa, ela vai nos ajudar a enxergar algo que está dentro de nós. Só que a gente vai precisar ter, né, enfim, continuar esse caminho com qualquer outra ferramenta que a gente tenha. Que seja uma outra caminhada, que a gente vai descobrir uma outra coisa, que seja uma trilha, que seja às vezes uma terapia, que seja um outro processo, né? Então, o caminho, ele sempre faz parte do todo, ele não é o todo, né? E a gente tem que estar muito disposto a isso.
Deixa eu ver, eu acho que eu falei tudo que eu tinha me preparado. Assim, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente, enfim, poderia falar, e eu acho que essa vai ser uma só palestra. Eu acho que a gente pode fazer outras. Estou até pensando nisso antes de começar. Falei, eu quero fazer outros temas. Uma, de repente, para falar sobre bagagem. O que eu vou caminhar na minha mochila? Porque tem caminhadas que a gente carrega, né? E não é só, enfim, o carregar a coisa física, só a minha roupa, o shampoo, mas é o que eu estou carregando emocionalmente, né? No meio de tudo isso. E o caminho, ele vai servir muitas vezes para a gente deixar as coisas lá. Então, tem coisas que a gente vai deixar e fica mais leve. Então, tem uma porrada de temas e de assuntos que a gente poderia explanar, mas, enfim, a gente tem um tempo e depois eu vou fazer outras. Mas eu queria escutar um pouquinho, de repente, de vocês. Eu vou até deixar vocês com voz aí. Para que, enfim, para que a gente consiga, de repente, enfim, trocar uma ideia. Não sei se fez sentido isso para vocês, se vocês têm alguma dúvida, né, em relação a isso tudo que eu falei. Né, se vocês querem falar alguma coisa. Não, na verdade, eu não fiquei com nenhuma dúvida, não. O que realmente eu acho que é a questão dos limites mesmo, de você se colocar numa coisa e se frustrar caso não consiga, né? Que eu acho que isso é um questionamento meu agora interno, que eu realmente preciso ver. Mas foi super bom. Eu adorei a palestra, adorei tudo, todos os ensinamentos. E como sempre, adoro você é maravilhosa no que faz. Você é suspeita, né, Rô? Então. Eu sou. Eu sou. Obrigada. Se a Fernanda quer falar alguma coisa. Sim, desculpa interromper, que eu nunca mexi assim desse jeito, né, em palestras. Imagina. E acabei interrompendo a Rosana, me perdoe, viu? Eu gostei bastante. Eu te conheci, assim, pelo meu pai, que ele trabalha na Cicobi, e ele assistiu uma palestra sua. Legal. E daí, desde então, eu tô te seguindo, e eu gostei muito do jeito que você falou, um jeito simples, e um jeito que você expôs a sua experiência. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Saber um pouco da experiência do outro. E também é um exemplo, né? Não que a gente compare nada, mas ter esse exemplo de caminhada, de como foi, não só para você, mas para outras pessoas, é muito importante. Eu gostei muito. Você está de parabéns. Obrigada. Eu espero que assim, né, enfim, porque se vocês estão aqui é porque provavelmente vocês têm interesse, vocês estão numa busca, né, num caminho de autoconhecimento. Então, quanto que de repente uma caminhada dessa, ela pode sim ser uma ferramenta. É só aquilo que eu falei no comecinho, é entender se é o momento, né? E é uma coisa de vocês, se vocês quiserem me chamar depois para bater um papo, eu fiquei na dúvida, eu não tenho certeza, eu queria conversar um pouquinho, né, enfim, para saber se é isso mesmo, né, eu fico totalmente à disposição. E se vocês quiserem, vocês são super bem-vindas para fazer com a gente, ou, enfim, ter dicas, se vocês quiserem dicas para como fazer sozinhas também, né, fiquem sempre muito à vontade. Acho que eu estou muito aberta para isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu, meninas. Obrigada. Então, imagina, um super beijo e até a próxima. Qualquer coisa, se precisar, é só me falar. Muito obrigada, Van. Obrigada eu. Beijo. Tchau.